Olá pessoal, vamos agora para o capítulo 37 de Gênesis, esse capítulo vai dizer sobre o sonho de José e sobre a perseguição dos seus 11 irmãos, né? Quer dizer, 10 irmãos, né? Benjamim não conta, que vão perseguir o José, porque teve sonhos onde ele seria o governador lá do Egito e eles não gostaram e despacharam ele lá com os ismaelitas. É, a partir desse capítulo 37 até os 50 vai ter muita história detalhada, muito diálogo aqui dos personagens, né? Muita conversa, muita história detalhada. E a história vai ficar mais centrada para José. A partir do capítulo 37 até os 50, a história vai ficar muito centrada em José e um pouco com os seus irmãos, e Jacó vai ficar um pouquinho mais distante aqui na história. Então vamos para o capítulo 37 de Gênesis, o sonho de José. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, então vamos ver aqui a cronologia, para a gente se situar aqui no tempo cronológico da história. Então estamos ali, José. Então José no Egito. José entrou no Egito com 17 anos, em 1685 a.C. Então em 1685 a.C. se encontra o capítulo 37 de Gênesis. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, seus irmãos, que implicavam com ele. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, um presente. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então os irmãos dele tiveram inveja, né? Tiveram rancor, e eles nutriram esse sentimento contra José, e tiveram ódio dele e criaram inimizade com José. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José para eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então o feixe de trigo do campo dele ficou em pé, e os feixes deles ficaram ao redor dele, né? Em sinal de reverência. E isso vai acontecer realmente no final do livro de Gênesis. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim, as 11 estrelas, né? Os 11 irmãos deles, né? Junto com o Benjamim lá, mas o Benjamim foi porque fazia parte do plano do José, e vocês vão ver isso mais pra frente. Ele está dizendo que eles vão se curvar, né? Os irmãos deles ali, os que não gostam dele, não vão se curvar para ele, e vai ser reverência para ele, porque ele vai ser o futuro governador do Egito. Mas quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e meus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você?
Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Agora o episódio que José é vendido pelos irmãos, né, pelos próprios irmãos que vão constituir as 12 tribos de Israel. Para vocês verem que os ciúmes é um dos sentimentos mais destrutivos que tem, né? E é um pecado muito feio, né? A pessoa ter ciúmes aí e guardar rancor das pessoas aí é um grande pecado que a pessoa comete. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Aí falou pro José ir lá cuidar do rebanho e ver o que aconteceu com seus irmãos, né? E o José, com obediência, obedeceu seu pai e foi sem ficar reclamando e sem murmurar que nem um murmurador aí fica murmurando. O homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, antes que chegasse planejaram matá-lo. Então eles planejaram matar o seu próprio irmão. Eles eram pessoas frias e más. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e ainda queriam mentir depois. Que a mentira também é um grande pecado, né? Vocês que ficam mentindo aí, né? É um grande pecado, mentir é um grande pecado. Veremos então o que será dos seus sonhos. Eu não sei se vocês mentem, né? Mas se caso vocês mentirem, né? Vocês devem saber que isso é pecado, tá bom? Eu não sei se vocês devem mentir, eu acho que não, né? Tomara que não. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. O Rubem teve um pouco de cérebro aqui e não agiu que nem animal, que nem seus irmãos. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-los e levá-los de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, né, o irmão de Isaac, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, que mais no futuro são os palestinos, né, a maioria dos árabes. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Por 20 peças de prata venderam uma pessoa. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mandaram matar um bode, mergulhar no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, vê se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então os irmãos de José venderam ele e ainda mentiram para o seu próprio pai, dizendo que o animal tinha despedaçado ele. Então eles eram pessoas mundanas e que não estavam nada aí com o mundo. As pessoas mundanas não estão nem aí com o mundo, fazem coisas erradas e vivem a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? As pessoas mundanas aí de hoje em dia. Então Israel rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho.
Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. O Israel não quis ser consolado, porque ele gostava muito de José. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí o José vai com 17 anos, né? Lá em 1685 a.C., José entrou no Egito com 17 anos. Então este é o capítulo de número 37. E até o próximo capítulo de número 38 com mais histórias. Esse final do livro de Gênesis tem muitas histórias interessantes e muitas lições aqui pra gente. Então até o próximo capítulo. Tchau.